Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! São agora 9 horas e 19 minutos, horário de Brasília, do dia 19 de agosto de 2019. Eu sou o Márcio Lorega, analista de investimentos, terapeuta financeiro e economista da Mais Money, vindo trazer para vocês, diretamente dos nossos estúdios do Rio de Janeiro, ele, único, inigualável, abertura do mercado, abertura do Ibovespa com as notícias relevantes no Brasil e no mundo, para que você fique devidamente antenado, conectado com tudo que de mais relevante poderá ocorrer ao longo do dia, vai saber também nas commodities, como é que estão os mercados internacionais, as notícias relevantes, parte gráfica dos ativos, tudo isso resumido, mastigado, sem ficar botando gráfico na tela, sem enrolação, sem blá blá blá. Para quem já conhece e sabe como funciona, sou eu e você diretamente trazendo sempre conteúdo, trocando experiências, para que a gente juntos divulgue cada vez mais educação financeira e investimentos nesse país e alcance a liberdade financeira, que com certeza é minha meta, sua meta, a meta de todos nós. Então, desde já agradeço os grupos Traders Unidos, Educação Financeira, Afonso Pena, Grande, Julião na Economia Plural, pessoal estudando em CPA 10, CPA 20, Ancor, pessoal de Bolsa de Valores, galera da renda fixa, todos vocês, não importa, sou muito grato pela participação. Grande Zago, Grande José, seja bem-vindo. Grande Julião também, seja bem-vindo. Um bom dia, Ivan, bom dia, Vitão, bom dia, família, um bom dia a todos vocês, investidores mais do meu Brasil Baroninho e também lá de fora, galera, não esqueça não, pensando que pessoal da Austrália, Portugal, França e Espanha, grande abraço a todos. Vamos agitando, pessoal, que temos coisas aí para falar de sexta-feira, fechamento de semana, e vamos trazer tudo isso no mastigado. Hoje não tem pensamento do dia, semana que vem, amanhã, vamos dizer, amanhã volta, amanhã retorna tudo bonitinho, porque a gente tem coisa pra gente trazer aqui à tona. E tivemos um fechamento semanal de 4,09 negativo, beleza, todo mundo careca de saber que o negócio desandou, deu aquela aloprada, todo mundo sabe que os investidores estrangeiros estão ultra mega master vendidos, chegando aí um saldo de 8.425 só nesse mês, enquanto pessoa física aí ligeiramente suave na questão de uma posição em torno aí de 154 milhões negativo, enquanto os institucionais comprados em 4.600. Isso é só uma demonstração do porquê a gente também desceu a ladeira pesada na semana passada, fora as incertezas de Argentina, fora o salseiro China, Estados Unidos, esses AUEs, todos os problemas de desaceleração econômica global. Temos aí um cenário também com números que explicam um pouco esse azedume pesado que permeou o nosso mercado semana passada, que não possa melhorar, né? Piorar não, já chega, tá bom, vamos melhorar, né? E aí a gente tem a questão do fundo, que foi tocado na média semanal de 20 períodos, lá em 98.500 pontos, chegamos até um pouco abaixo, fomos a 98.200, mas não teve problema, o importante é que a gente tocou ali e tem potencial para voltar pelo menos a 102.700, onde está a média de 8 no gráfico semanal também. Estou falando de previsão para a semana, o que pode acontecer. Agora, óbvio, se nós virmos um cenário desandar, perder os 98.200, Márcio, e aí? Vai descer a ladeira pesada? Tem potencial da gente cair aí razoavelmente bem até uma região de 95 mil pontos no gráfico diário, por onde passa a média de 200 períodos. Então, temos essas questões. Tem os pontos positivos, óbvio, e tem também, óbvio, a questão aí de se o negócio desandar. A figura que foi formada sexta-feira de alta, a gente fechou bonitinho, 0,76, deu uma aliviada na pressão da semana negativa, porém, se ela for coberta por um negativo pesado, por exemplo, se a gente reverte toda a alta que a gente tem aí em potencial do dia de hoje, Bovespa Futuro batendo 0,82 nesse momento, positivo, óbvio, que aí amplia o potencial de queda e aí fatalmente a gente deve buscar níveis mais baixos até ensaiar uma nova potencial reação. A gente tem uma, pode ser confirmada hoje, se confirmaria muito melhor acima de 100.500 pontos e com um fechamento acima dessa região seria excelente, né? Que a gente engataria esse potencial bem legal. Grande Paulão! Aê, sumido! Beleza, meu querido? Muito bom te ver novamente, meu camarada. Grande Zago! Márcio, qual a empresa do setor elétrico mais em conta para aportes essa semana? Vou te dar uma analisada e eu trago para você
essa resposta, meu querido, ao longo do dia. Vou dar uma refinada aqui e trago para você, campeão. Grande abraço, Rodrigão, também. Deixa comigo, meu querido. Se eu não trouxer necessariamente hoje, ao longo do pregão, amanhã eu já tenho aí uma levantada gráfica, só para dar um feedback aí para você com relação aos potenciais, separar pelo menos umas 3 aí para abordar e aí a gente fala a respeito. Fechado, Zagão? Grande abraço aí, meu querido. Valeu pela pergunta. Então, esse é o nosso cenário com relação aí ao Ibovespa e a gente precisa, óbvio, ter cautela com a alta e forte inicial interessante, mas não podemos deixar também as oportunidades passarem 100%. Tem algumas coisas que podem vir boas depois de grandes quedas aí pesadas semana passada. Boa, em Portugal é melhor que uma boa passeada para esparecer. Então, trazendo aqui agora as informações, o que nós temos de relevante, vamos começar logo como é que estão os mercados internacionais, não é mesmo? Vamos lá, trazendo aí o que está rolando de números e depois as informações. A gente tem aí, em primeiro momento, o S&P 500 0,99 positivo, Dow 30 1,02 de alta, Nasdaq 1,23 de alta, S&P 500 VIX índice do medo 4,44 de queda, demonstrando aí um potencial de entrada de capitais no mercado financeiro global no dia de hoje, o que está sendo, digamos, também bem aceito em todo mundo feliz da vida, que a gente hoje compartilha esse sentimento. Não fique no reme-reme, né? Todo mundo foi muito bem sexta, a gente foi bem, mas não tão bem quanto poderia. Com relação à Alemanha, DAX 1,42 de alta, estourando, tem notícia. Com relação a FTSE na Inglaterra, 1,13 positivo, também tem notícia. Não é tão boa, mas está correndo aí junto com a questão da Alemanha. CAC 40 da França, 1,30 de alta, e Eurostoxx 50, esse conglomerado das médias dos mercados europeus, 1,30 de alta, rodando aí bonitinho no positivo. Com relação à Ásia, os mercados asiáticos, sim, também no nível animado. Nikkei 225 no Japão, 0,71 de alta no seu fechamento. Xangai na China, 2,10 de alta. China A50 também abrindo aí, batendo um positivo bem bacana, chegando aí a China A50 1,65, Shenzhen 2,96. Todos eles rodando muito bem aí na fita. Hang Seng Hong Kong 2,17 de alta, com a amenizada no cenário lá. Ontem, na verdade, protestos mais pacíficos, o cenário deu uma amenizada. Com relação à China, já trazendo as informações, teve aí uma questão de botar um estímulo às empresas com redução de taxa para o financiamento. As empresas estão com problemas aí em questões financeiras. É como se fosse uma queda de taxa de juros arrumada, orientada pelo governo chinês. Isso aí acaba sendo bem positivo, bem aceito pelo mercado e demonstrando um potencial de que pode realmente utilizar as medidas, está usando e ainda poderá usar mais se for necessário. Não somente com questão de uma queda de taxa de juros na principal, mas com outras alternativas. Assim como na Alemanha, a gente tem aí o cenário. Um beijo no coração, meu cunhado. Um beijo pro meu sobrinho linda. Sobrinha linda, né? Ainda falta definir. E com relação aí à questão da Alemanha, vimos aí o impulso que acabou rolando na sexta-feira, de questão de você estimular questões voltadas à renda, impulsionar a renda das pessoas para que a economia dê o seu gás em a parte interna e as coisas caminhem. Isso aí foi bem aceito pelo mercado. Com relação à Inglaterra, vimos assessores lá da União Europeia falando que, beleza, a União Europeia está preparada para uma saída sem acordo. A questão do Brexit sem acordo tem problema. E disse ainda, detalhando um pouco mais, que quem vai sofrer é a Inglaterra e não total a União Europeia. Isso aí é algo que mexe bastante com o humor, demonstra que a União Europeia está procurando ficar firme, forte, ou é só um discurso para tentar dar intimidade e ver se a Inglaterra, o Reino Unido vai partir para alguma conversa para tentar arrematar as coisas, né? Não estão tão de pires na mão assim. Em relação à guerra sino-americana, a guerra entre China e Estados Unidos, a guerra comercial, esperava-se uma evolução nesse final de semana melhor. Não é que não houve, mas o que teve de notícias aí com relação ao Trump, ele falar: estou pronto para um acordo nesse momento, estamos caminhando bem, bota a culpa mais uma vez em cima do Fed, né? Falando que se o Fed tivesse baixado um pouco mais firmeza, as taxas de juros não estariam passando por isso. Não é por causa da guerra comercial que a economia norte-americana está claudicante, mas
essa informação teria um cunho negativo, né? Falar que não está pronto para um acordo agora e tudo mais. Porém, cada vez mais a gente vê o Trump mexe com o mercado, que dão aquela sacudida e depois ele vem com um discurso, ameniza, suaviza, ou os assessores econômicos, ou o secretário do Tesouro, ou o representante do comércio, Robert Lighthizer, Steve Mnuchin, Larry Kudlow, cada um chega ali e dá aquela segurada de onda para tentar amenizar ou toma alguma atitude orientada, co-orientada ou não, que seja, para tentar suavizar isso. E aí vai se perdendo um pouco da credibilidade desses discursos taxativos, fortes do Trump, que ele tem essa tática, né? Bate forte, vamos botar depois, né? Bem assim, vamos entrar em acordo. Está cada vez caindo mais por terra e isso, então o mercado está dando menos ideia, pelo menos até esse momento, para ele. Ele falou isso, o mercado, beleza. Olhou para o Larry Kudlow falou que tem, sim, conversas agendadas, pelo menos aí, em próximos 10 dias com os chineses, e se correr bem esse bate-papo, né, se correr bem, se evoluir direitinho, pode haver uma reunião entre os países aí, questões de comitiva, se vai para os Estados Unidos, se vai para a China, isso aí não precisa definir, mas seria aí um ponto bacana e por isso também as coisas estão caminhando direitinho por lá. Não temos nenhuma notícia relevante hoje ser pipocada, nenhum dado econômico dos Estados Unidos do dia de hoje, e aí o negócio fica suavizado nessa potencial alta até o momento, né? 9 horas e 31 minutos, vale lembrar. Com relação à questão do Boletim Focus, falando já de Brasil, trazendo aí as informações relevantes, vamos falar também de Taurus, meu camarada. A gente tem questões relevantes, interessantes nesse Boletim Focus aí, a questão do relatório dos top 5 economistas que mais acertam suas projeções, perspectivas de variáveis macroeconômicas do mercado brasileiro, e foi o seguinte: elevaram a questão do cenário do PIB para a nossa economia brasileira para esse ano, levemente em alta. A gente tinha um cenário de 4 semanas atrás de 0,82, chegou a cair para 0,81 e essa semana subiu, saiu do 0,81% para 0,83%. Esse foi o número atualizado, dando uma tranquilidade até, voltando a um nível que já se esperava do mercado. Para 2020 também teve alta, saindo de 2,10 para 2,20%. Um aumento interessante aí para 2020. Mexe um pouco também com o humor aí na visão dos investidores com o nosso mercado. Por isso também vejo nesta manhã. Vamos ver só se vai perdurar ao longo do dia, se vai ter alguma coisa relevante aí com reforma de previdência. A gente tem que ficar atento com essas outras questões também. Reforma tributária, que deve vir, administrativa, enfim, todos esses cenários aí que vem permeando a mente dos investidores. Com relação ao IPCA, o mercado reduziu a projeção mais uma vez. Fechamento desse ano, 2019, saindo de 3,76 para 3,71. Ainda está abaixo do centro lá dos 4,25, mas está dentro do intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual. Com relação aí para 2020, a estimativa dos analistas é que encerre o período em 3,9%, mesmo patamar da anterior. É isso, está abaixo também do centro de 4%, mas dentro daquela banda. Com relação à taxa Selic, para final desse ano permaneceu em 5%, 2019, tudo mantido, bonitinho. Ainda tem, em comparação com o que a gente tem de taxa hoje, potencial para cair 0,5%. Então vale só para te dar aquela relembrada clássica, né? Taxa de juros hoje em 6%, já estão aí 6%, em 5,5% e tem aí a projeção dela dar uma desandada para 5%. Ele teve uma redução de 0,5% na semana passada, então estão esperando aí mais chapuletadas pela frente. Não, misturei meio de campo todo, né? A questão da taxa de juros não está ainda abaixo, está rodando aí nessa questão, né? Nessa região, mas estão projetando na questão do Boletim Focus uma queda um pouco ainda mais relevante. Bom dia, meu amigo Alexandra Souza, vamos lá, bom dia. O que está acontecendo com o Petri 4? Bom, o relevante é a questão do cenário da guerra comercial, que a gente vem tendo aí entre China e Estados Unidos, que mexe diretamente com as commodities e mexe diretamente com o petróleo. Se você tem o cenário de desaquecimento das economias globais, as mais relevantes, você tem uma demanda menor de petróleo. Isso faz com que o preço do petróleo caia e as previsões, as projeções de lucro das empresas atreladas a essa commodity diminuem. Márcio, mais uma outra questão.
não estamos mais tão atrelados assim à questão do ajuste de preço internacional. Então, por que a gente está sofrendo? A gente está sofrendo da seguinte questão. Primeiro, as questões de credibilidade. A Argentina batendo aqui, os vizinhos com essas questões de Kirchner e tudo mais, que está mexendo bastante com o humor dos investidores. E também não se sabe se vai permanecer essa política meio desatrelada dos preços ou se vai fazer alguma outra medida para contrabalancear. Então a gente está na seguinte leva. No negativo, a gente coopera, a gente vai junto com o cenário. No positivo, já que está desatrelado, precisa de notícias internas para alavancar a empresa. E no momento está um pouquinho complicado, tem alguma notícia positiva para ela aqui internamente, a não ser que ela venda as questões de pré-sal, fature mais dinheiro com questão de desinvestimentos, alguma coisa assim, do que propriamente aí numa alavancada econômica global ela consiga apreciar fortemente. Ela está sofrendo, está junto no negativo, mas no positivo, com a questão internacional, não está tanto assim. Precisa de algumas coisas internas para impulsionar. Então, por isso, o cenário está meio indigesto para ela nesse prazo atual. Óbvio, pode mudar. As questões aqui econômicas internas melhorando, como eu falei, desinvestimento caindo, fluindo melhor, pode aí dar uma alavancada e óbvio, a gente olha graficamente o ativo daqui a pouco para falar também. Beleza, Sandra? Show de bola, vamos lá! Falando aqui de outra questão, para 2020, na taxa de câmbio, mantida em 5,5%. Com relação à taxa de câmbio agora, o dólar, estamos falando aí de 2019, vai manter em 3,78%, o que representa aí uma alta em relação à projeção das duas últimas semanas, que ficou em 3,75, subiu um pouquinho aí. E para 2020 estão trabalhando com o dólar saindo dos 3,80 na semana passada para 3,81, interrompendo 12 semanas consecutivas de manutenção. Então, temos um cenário aí de levemente apreciação do dólar, não só para esse ano, mas como também para ano que vem. Então, tivemos essa questão. PIB deu uma levantada, vimos aí a taxa de juros mantida, praticamente em 5% para esse ano e 5,5% ano que vem. Questão do dólar subindo um pouquinho, a questão do IPCA dando mais uma choradinha, só que agora melhorou um pouquinho, deu uma digamos, saindo de 3,76 para 3,71, deu uma melhorada no sentido de que a inflação reduz, mas isso não é tão positivo assim para a economia e aí aumenta o potencial de ampliação aí dessa queda de taxa de juros para ver se dá uma estimulada na economia, a gente sai aí desse marasmo que a galera não está indo às compras como se esperava. Em outras notícias, outras informações, aí tem um projeto para tentar destravar a questão da Eletrobras, privatização dela. A Petrobras também está querendo emitir aí 3 bi de debêntures para tentar botar um dinheiro para dentro. A OIBR com o seu balanço que foi uma lasqueirada danada, o bicho apanhou que só, e aí também ficou feia a coisa para ela, foi um dos piores balanços aí, dos melhores foi a Petrobras, junto com Itaú e Bradesco, os piores ficaram com a Oi e Carrefour, que não performaram direitinho nesse cômputo geral, teve aumento de lucro aí no resumo dos balanços, mas o negócio é que ficou resultado bom Petrobras, aí Alexandre, mas mesmo resultado muito bom, vem sofrendo com essas questões aí de crescimento econômico global. Outro detalhezinho para trazer aqui é que a gente viu a questão da Sabesp trazendo uma informação que celebrou um protocolo de intenções lá com o Mauá para elaborar estudos visando equacionamento de relações comerciais da dívida do município com a companhia. É um dado positivo para a Sabesp e pode auxiliá-la em uma subida. Só para a gente entrar na parte de commodities, depois a gente vai direto para os gráficos. Vamos falar aqui de petróleo, já que estávamos falando aí a respeito. Alexandre, agora, petróleo WTI, uma alta de 0,57%, 55 dólares e 12 centavos, subindo levemente aí, enquanto o Brent 0,53% no positivo, 58 dólares e 95 cents. Brent referência na Inglaterra e global, WTI referência somente nos States. Ouro batendo 1.509 dólares e 35 centavos, menos 0,94% de queda. Nesse momento, o ouro dando uma arrefecida nas suas altas recentes. Óbvio, a galera vai botando dinheiro em ações, tira dinheiro dos mais defensivos. Com relação a minério de ferro, na Bolsa de Mercadorias de Dalian, na China, os contratos futuros de vencimento a janeiro de 2020 tiveram mais um dia de queda. 0,96% de baixa, 617 yuans por tonelada. Não é resultado dos melhores, óbvio, minério de ferro. Porém, contudo, entretanto, não obstante outro sim,
temos aí os mercados asiáticos que performaram muito bem. Isso pode aí dar um gás em siderurgia, pode dar um gás na própria parte de mineração. Aí eu falo de CSN, eu falo de GGBR, de Goal, falo de Vale. Esse negócio pode caminhar aí um pouquinho melhor, um pouquinho mais animado no dia de hoje, né? Apanharam para chuchu semana passada. Grande Max, também seja bem-vindo. Com relação ao dólar, nesse momento, 3,9965, 0,22% de queda leve aí, mas está rodando abaixo de R$4, o que dá um alento para o nosso mercado de ações. Com relação a Bitcoin, criptomoeda, quase 3% de alta, 2,98, 10.709 dólares. Agora, sim, vamos diretamente aí às informações, a parte gráfica, e se eu esquecer de algum ativo, me relembrem. Temos aí Taurus para falar, temos Petrobras, deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa para a gente ver aqui. Beleza, vamos lá então. Vamos trazer aqui FJTA, eu não sei qual é, se é a ordinária preferencial, mas vou falar da ordinária, grandíssimo amigo Rodrigão, vamos lá. Que gráfico, hein, rapaz? Que maravilha, coisa linda de meu Deus. Estamos falando aqui quase de um pico triplo, aqui na região de 3,70, o que o ativo veio performando nos 3 últimos pregões e nada de conseguir romper essa região, claramente colocada como uma resistência por parte do mercado, podendo dar uma esticada se conseguir romper essa região, essa resistência pesada de 3,70 aí, até a região de 3,88, 3,90. Parte de baixo, sem choro nem vela, 3,50 não conseguiu ser rompido, o papel pode voltar na faixa de 3,40 e depois 3,30, 3,35, onde estão as médias de 8 e de 20. Um ponto interessante e positivo é a questão da média de 8, cortando de cima para baixo a média de 20, que dá um potencial de alta, mas precisa ser confirmado que a gente tem um pico triplo que não auxilia em nada nessa manutenção aí de potencial alta, pelo contrário, isso aí é informaçãozinha indigesta, mas se conseguir romper é ótimo, dá um belo de um gatilho para correr para maiores níveis aí, 3,80, 3,90, podendo chegar até uns 4 aí, quem sabe, seria nada ruim, 4,01, um beijo no coração, tia, também seja bem-vindo. Perdeu 3,30, perdeu as médias, desanda o ativo aí para buscar a faixa de R$ 3,15, 3,20. Fechadão, meu querido? Vamos lá, então, agora com outro ativo, trazendo aqui para o Alexandre, vamos falar de Petri 4, 23,91, papel chegando quase realmente a descobrir mais algumas questões no pré-sal, deu uma caída forte, né? Com essa perda gigante aí, tá lá quase no pré-sal mesmo. Com relação aí a vir para uma queda um pouco mais animada, pode, na questão de perder as 23,91, 3,90, voltar à região aí, primeiro ponto, na faixa de 23,50, 23,60, e se quiser azedar bastante, vai a 23,07, 22,62. Pronto, já deixou lá o coração preparado para cenas fortes. Melhorou, o negócio deu uma andada positiva, deu uma animada, conseguiu aí sair desse fundo indigesto aí de baixa, que tem um espaço, uma resistência na região de 24,20, 24,25. Passou também nesse trâmite, aí é caminho para 24,55, e aí a gente vai enfrentar uma chaticezinha em 24,70, mais mascadinho ali, mas seria excelente performar acima dessa região de 24,75 para conseguir fluir rumo à faixa de 25,10, 25,40. Também já trazendo os detalhes. Grande Zago, vou trocar uma ideia aqui com relação a Eletrobras, que está na crista da onda com relação à informação, o pessoal querendo soltar o pé do freio dela com privatização. Ela deixou ali uma figura interessante no gráfico diário, ficou ali na faixa de 41,40, depois chegar a 40,29 na mínima, chegou a tentar perder a média de 20, não perdeu, deixou uma figura de potencial reversão de alta e óbvio, precisa ser confirmado acima pelo menos de 41,81 para que a gente tenha aí dado uma consumada nesse potencial de alta que o papel tem, para buscar 42,40, depois ir em região de R$43 até faça aí parte de 44. Parte de baixo, nada disso confirmado de potencial de alta do ativo, a gente vê na perda de 40,90
potencial aí de voltar a 40,50, depois 40,30 e depois 39,50. Vamos lá com Itaúsa. Itaúsa ITSA4, o ativo tocou na quinta-feira na média de 200 do gráfico diário, ali em R$ 12,30. Aí na sexta-feira ensaiou uma recuperação, não chegou a tocar novamente na média de 200, mas deu uma corridinha, foi a 12,64, nem chegou a 12,70 e como está para hoje? 12,50 suportão, perdeu busca a 12,30, sem choro nem vela, né? Essa região, 12,33, 12,30, na esticada 12,35. Perdeu também, quis perder essa questão de duzentão aí, a gente pode voltar uns 12,17 ou até se quiser dar uma desandada 12,05. Desandada mais profunda para cima, né, conseguindo reagir, conseguindo manter o fôlego bacana, passando aí de R$ 12,70, já jogando já direto para cima. A gente não vai muito longe não, vai a 12,85, onde estão as médias ali, que estão de cima para baixo por causa das quedas recentes. E passou de 12,85 a caminho para 13,02, R$ 13,20. Fechadíssimo? Então, galera, grandíssimos e grandíssimas, era isso para trazer no dia de hoje. Grande abraço a todos vocês. Não esqueci não, se amanhã qualquer coisa me relembra para eu trazer aí as informações que você pediu. Um grande abraço a todos, excelente dia, bons trades, bons negócios, mente serena no dia de hoje. Não vá se empolgar loucamente com essa alta a princípio. Espera um pouco, está falando de segunda-feira, tem vencimento de opções pela frente, vai mexer bastante, vai ser volátil esse início até 1 hora da tarde. Depois a gente vai ter aí alguns querendo fechar posições, outros querendo recomprar para poder entregar o seu papel, aquele salseiro clássico de uma boa segunda-feira aí montando suportes e resistências de ativos e de Ibovespa. Então fica ligeiro, fica sereno, porque o pregão de hoje tende a ser bastante volátil. Então fica numa boa. Vamos lá, só para matar aqui, pedido grande André Brandeleiro, né, com VEG 3, o ativo 22,80 deixou potencial depois da queda pesada aí de quarta, de quinta, sexta-feira deu uma seguradinha boa. Ficamos aí com um cenário que pode gerar uma recuperação, não gosto de falar recuperação, mas uma caminhada positiva para o ativo, que se passa, óbvio, começando a rodar acima de 22,80 para buscar 23,11, depois 23,40, 23,50, que é onde está a resistência ali de quinta-feira e também as médias, não só de 20 como de 8, de cima para baixo por causa das quedas pesadas, que podem segurar um pouco mais a alta. Conseguiu passar nessa região de 23,50, aí a gente caminha um pouquinho para 23,70, depois de 23,70 a 24,10. Parte de baixo, Márcio, nada disso serviu, não conseguiu performar nem acima de 23,11 para tentar montar uma figura de potencial realmente reversão, dar aquela concretizada maneira, desandou. O que a gente vai fazer? O papel tende a voltar para 22,50, depois 22,25 e aí, perdido isso, a gente tem espaço para ver o ativo voltar até 21,80, depois 21,50. Fechadão, meu camarada? Mas óbvio, a gente teve um corte numa tendência de alta longa dela, que vinha aí desde maio. Ela veio, saiu daqueles 17, daquele 18, deu uma corridinha boa, chegou a bater até 24,59 e aí negou fogo, 24,84 na verdade, e aí negou fogo, veio caindo aí e deu uma impulsionada forte com a queda da semana passada. Então tem potencial para reagir e voltar às médias, mas precisa passar por algumas resistências para caminhar bem, beleza? Então agora sim, grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, pessoal. Tchau!